Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura de Juízes 5 e 6. O cântico de Débora, a opressão dos medianitas, o chamamento de Gideão. Gideão destrói o altar de Baal. Juízes 5. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoam, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipe, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram água. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe de Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava à porta. Via-se, por isso, o escudo ou lanças entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se oferecem entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais sob jumentas brancas, que vós assentais em juízo, que andais pelos caminhos, falai disso. Donde se ouviu o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiraram água. Ali falai da justiça do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Então entoa um cântico. Levantai-te, Baraque, e leva preso os teus cativos. Tu, filho de Abinoão. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo aos que restaram. Fez-se o Senhor dominar sobre os poderosos. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque. E depois de ti vinha Benjamim, dentre os teus povos. De Maquir nasceram os legisladores, e de Zebulon os que levaram a cana do escriba. Também os principais de Israel foram como Débora e como Isacar, e assim também Baraque foi enviado a pé para o vale, nas divisões de Rubem. Foram grandes as resoluções do coração, porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos do rebanho. Nas divisões de Rubem tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade ficou além do Jordão, e Dan, porque se deteve nos navios. Aser se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baias. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naphtali, nas alturas dos campos. Vieram reis, pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas do Megido, não tomaram despojo de prata. Desde o céu Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, a força. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes.
amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. A Cremente amaldiçoais aos seus moradores. A Cremente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor, ao socorro do Senhor como os valorosos. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Heber, e o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em prato de nobre lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao martelo dos trabalhadores à sua direita, e matou a Cícera e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado entre os seus pés, se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava para a grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: Porventura não acharia e repartiriam o despojo, uma ou duas moças a cada homem? Para Cícera despojou de estofos coloridos, despojos de estofos coloridos bordados, de estofo colorido bordado de ambos os lados, como despojo para os pescoços. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém os que te amam seja como o sol, quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Juízes 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas, os amalequitas e também do Oriente, contra ele subiu. E punham-se contra ele no campo e destruiu os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, porque subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da escravidão, e vos levei da mão dos egípcios, e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vós disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estavam malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Ó Senhor, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrai a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a terra de Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: Só agora tenho achado graça aos teus olhos. Dai-me o sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente. Eu ponha perante a ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimo. Eu deu um efa de farinha e a carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhes até debaixo do carvalho e lhes ofereceu. Porém o anjo do Senhor lhe disse: Toma a carne e os pão ázimos e põe-no sobre essa penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava em suas mãos e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor, dele, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja comigo, não temais, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe o Senhor, o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezeritas. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é teu pai, e conta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez-lo à noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estavam no altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns e outros disseram: Quem fez essas coisas? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-ás eis vós?
Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. Por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os medianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam-se no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os albiezeritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após eles. Também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naphtali, que saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se há de livrar a Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porém, um veio, um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que há de livrar a Israel por minha mão, como dissesse. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e o orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo, rogo-te que só o velo fique seco e toda a terra haja orvalho. E Deus fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho. Obrigado mais uma vez e até a próxima.